Olá, meninas, sejam bem-vindas à nossa reunião Comunhão Uma Igreja Sem Paredes. Hoje vamos compartilhar sobre uma lição muito gostosa, né, de ler, muito maravilhosa, falou muito ao meu coração nesse dia. E eu quero convidar, né, através do BNN em ordem alfabética, agradecer primeiramente a vocês por estarem aqui conosco nessa tarde de domingo. Sejam muito bem-vindas. E vamos começar o nosso compartilhamento. Vamos começar a Lúcia, pela a Daniela. Você quer começar, Daniela? Você compartilhar o seu louvor, aquilo que o Senhor falou ao seu coração, depois vamos seguir através da ordem de BNN. Sejam todas muito encorajadas. Amém. Daniele, em São Paulo. Essa palavra falou muito comigo, porque eu sou aquela mulher do pavio curto, principalmente com os de casa, né? E Deus falou muito comigo, porque com os de fora, às vezes a gente é bonzinho, deixa passar, vai com a educação, mas em casa, às vezes a gente estoura, né? E hoje mesmo nós tivemos uma situação em que meu marido teve que devolver um produto, uma marca, e aquilo eu falei, meu Deus do céu, mas tá errado, não era para acontecer. Deus falou, o que você acabou de estudar? O que você acabou de ler? Eu falei, tá bom, vou ficar quieta, porque tá errado, mas eu preciso passar por isso e vou ficar quieta, né? E assim, é difícil, é muito difícil, mas eu sou grata porque a gente tem aprendido vários princípios e isso vai transformando as nossas vidas. E aí eu lembrei do versículo onde Jesus fala, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde. E aquilo que eu peço a vocês é fácil, né? É leve. E aí ele falou, então é um pouquinho de cada vez, né? Semana passada aprendi um pouco, essa semana mais um pouco, e espero conseguir viver dessa forma agora, né? Aceitar o mal que vem, para que a gente possa receber a recompensa que vem do Senhor. Amém. Obrigada, querida. Vamos seguir com a Carol. Vai compartilhar, Carol? Oi, meninas. Meu nome é Carol, sou aqui de Goiás. Estava com saudade de vocês, né? Sumi, mas é sempre muito bom, motivo de muita alegria estar aqui com vocês. Eu já disse, né, alguns dias afastada, e nesse período eu vejo o quão importante é estar aqui, porque aqui a gente recebe orientações, a gente é encorajada a sempre permanecer firmes, porque como nós somos falhos, qualquer momentinho que a gente afasta, a gente volta a cair. Então, assim, aqui é um lugar que a gente é fortalecida. E eu tenho visto isso assim, muito claro aqui na minha casa, porque a gente tem passado por momentos difíceis, com questões familiares, pessoais mesmo, e a gente tem que aplicar muitos princípios, porque senão fica muito impossível de viver. E assim, eu vejo que quando a gente está aqui nas reuniões, esses dias mesmo eu estava pensando, nossa, meu Deus, eu preciso de voltar para as reuniões, porque é tão bom lá, a gente aprende tanto, né? Então, assim, eu sempre querendo estar, mas quando eu vi, eu já tinha passado. Mas tá bom, estou aqui e assim, eu quero só deixar para vocês tanto que é importante a gente estar aqui né, em todas as reuniões, as que a gente puder, né, fazer esforço mesmo para estar, porque as dificuldades, elas não param, e eles estão aí todos os dias a gente tem que estar firme, buscando mesmo o Senhor, porque as dificuldades são tremendas e se a gente não firmar, a gente cai, né? Volta a ser aquela velha mulher. Então, sinto encorajada, meninas. Clara? Oi, meninas, boa tarde. Ai, que maravilhoso é estar aqui com vocês. Meninas, hoje eu vou compartilhar algo assim, não sei se está alinhado ao que vocês compartilharam. Eu acabei entrando assim um pouquinho atrasada, mas o que eu vou compartilhar com vocês é que essa semana, né, na segunda-feira, eu fui demitida da empresa que eu trabalhava, eu estava lá há 5 anos e meio.
Todo o meu processo de restauração começou tudo junto. Quando eu comecei lá, foi o começo de tudo, né? E foi uma coisa assim, eu realmente, como o Espírito Santo já estava falando para mim que esse momento estava chegando e eu já sentia isso, assim, o nosso amado já vinha colocando no meu coração, embora não existia nada aparente, não tinha nenhum indícios, nada assim, não tinha um motivo para eu sair daquele lugar, nada, né? Mas no momento assim que eu fui chamada no escritório, eu tinha certeza, né, para que eu estava sendo chamada, ainda a pessoa que foi me chamar, eu tive um impulso assim, falei assim, nossa, eu vou ser mandada embora. E a pessoa falou, não, imagina, por que você está falando isso? Aí eu vim assim em si e falei, ai, não, nada não. E subi, né? Quando eu entrei na sala, eu vi já o papel, mas o meu coração se alegrava tanto, meninas, assim, era uma alegria que o nosso amado colocava no meu coração, era inexplicável, assim, porque se não fosse todos os princípios, né, que a gente vem aprendendo aqui no ministério, eu cheguei em casa assim, fiquei me perguntando, eu falei, Senhor, se eu não soubesse, se não fosse todos os princípios que a gente aprende, será que eu sairia de lá sorrindo, com toda essa felicidade que a pessoa assim, né, que estava ali responsável pela minha demissão, assim, ficou olhando, eu acredito que ela não entendeu nada, porque quando ela terminou de falar para mim o que estava acontecendo, eu assinei aqueles documentos, perguntei para ela se eu poderia dar um abraço e agradeci a empresa por aquele tempo que eu fiquei ali, por todo o aprendizado que eu tive naquele lugar. E ela ficou assim surpresa me olhando, aí perguntou se eu queria dar uma volta na empresa, se eu queria dar tchau para as colegas de trabalho. Eu falei que só dar tchau para as colegas de trabalho e que eu não queria, assim, porque era horário de funcionamento, que para não sair nada do lugar, para não atrapalhar ninguém. E saí dali, peguei meus pertences e saí, mas numa felicidade, assim, e eu quero engrandecer o nome do nosso amado, por ele ter me preparado da forma que ele me preparou, para que eu recebi essa notícia da forma que eu recebi, uma notícia que era, né, outro tempo, eu acho que a gente receberia uma notícia dessa com tristeza, e depois que a gente aprende tudo, é uma alegria tão grande, assim, é inexplicável, meninas. Eu não sei, assim, explicar para vocês a forma que eu saí daquele lugar. É, geralmente a gente, né, às vezes sai com mágoa, alguma coisa, e não, só uma felicidade muito grande, assim, ai, parece que eu saí abraçada, assim, com o nosso amado, sabe? Foi muito lindo. Eu quero encorajar vocês que em alguns momentos da nossa vida vai ter notícias que a gente não vai, né, a gente pensa que não vai saber lidar com elas, mas quando o nosso amado está segurando a nossa mão, até as mais difíceis a gente tira proveito e a gente sorri, a gente consegue ver a felicidade, as coisas boas que virão, né? Que vai acontecer através de tudo isso. É isso, meninas, sejam encorajadas. Elizabeth? Estão ouvindo? Agora sim, querida. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Elizabeth, aqui no Pará. E, assim, quero compartilhar hoje com vocês, louvar o nosso amado através dessa lição, né? Que ela é, sem dúvida, muito importante na nossa jornada, né? Não é resistir ao mal, né? Então, somos tão desafiadas, não resistir ao mal, sempre vem ao nosso encontro, né? Essa pérola, né? Que como a lição fala, né? De não resistir ao mal, mas e assim eu sempre busco no Senhor, né? Essa força para não resistir,
E o que eu quero compartilhar assim, com vocês hoje, que o Senhor falou ao meu coração, né, é em relação ao meu trabalho. Eu estou como professora, agora eu uso essa frase, né? Eu não sou. Eu estou como professora porque eu não sei até quando eu vou ficar. E esse ano, assim, eu fui, vamos dizer assim, pega um pouco de surpresa, porque em relação ao meu horário, né? Durante, assim, sempre para mim, depois que eu conheci o ministério, cresceu muito o desejo de ser a trabalhadora no lar, né? Mas aí eu trabalhei depois da pandemia, até na pandemia de forma online. Depois da pandemia eu consegui ajustar um horário bem razoável para mim estar fora de casa, né? E esse ano eu fui chamada, né, a dar outra face, né, em relação ao meu horário. Confesso para vocês que, de certo ponto, eu queria até resistir, né? Mas aí depois o Senhor foi falando ao meu coração, né, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, né? E nós não devemos ir como eu posso dizer, bater de frente. Aqui, naquele momento, assim, quando eu recebi a notícia que a CEMED, a Secretaria Municipal de Educação, disse que nós não poderíamos mais trabalhar da forma como nós estávamos trabalhando, que a gente deveria escolher apenas um horário para trabalhar, e eu trabalhava, para mim poder trabalhar 2 dias na semana, que eu estava trabalhando no ano passado, eu precisava trabalhar de manhã e de tarde em turma diferente, para me poder conseguir ficar apenas 2 dias longe de casa, né? Professor? E aí, quando foi esse ano, aconteceu essa situação, eu fiquei muito assim, de início abatida, depois o Senhor falou no meu coração, e através dessa lição também, o Senhor veio falar muito sobre isso, e de não resistir, e foi isso que eu abracei, não resistir mais. Quando a minha coordenadora chegava e falava para mim assim, olha, não vai dar mais para vocês permanecerem nesse horário, que não era só eu, tinha mais uma outra pessoa de um outro município, e aí eu disse, tudo bem, vê como você vai fazer aí para ajeitar o nosso horário. Eu só prefiro que seja tarde, eu falei assim. Porque como é longe, eu prefiro que seja tarde. Ela disse, tá bom. E aí, desde quando eu comecei a abraçar, assim, o Senhor tem levado essa situação mais para frente. Que se eu tivesse resistido, talvez eu já estivesse até trabalhando a semana inteira, né? Mas depois que eu abracei esse princípio de não resistir, por mais que eu fosse ter mais gasto, porque eu teria uma despesa longe um pouco a cidade onde eu sou concursada, né? E aí eu não resisti mais, eu coloquei esse princípio no meu coração que eu já tinha lido, eu digo, eu não vou resistir. Eu te apresentei, meu amado, seja feita a tua vontade, eu vou confiar em ti, seja o que o Senhor quiser para mim. E assim ele tem resolvido, eu já não estou mais abatida como estava, pensando em ficar longe de casa uma semana toda, né? Tendo praticamente só dormir em casa, né? E aí o Senhor resolveu dessa forma. Então, o que eu deixo para vocês hoje é que a gente deve confiar no Senhor e não resistir ao mal, porque de alguma forma, como a própria lição fala, né, vai contribuir para o nosso bem, né? Vai ter algum bem nesse mal. E hoje assim eu vejo assim que o Senhor tem aberto outras portas para mim, né? Então, até o momento que eu vou voltar para o meu lar, e eu creio assim que eu não vou permanecer ali por muito tempo, porque durante esse período eu fiz um concurso público da minha cidade, sendo que não era mais algo assim que eu queria tanto como antigamente. Mas não estudei tanto, mas confiei no Senhor que se fosse da vontade, eu iria passar para me voltar para minha cidade, né? E nessa semana, justamente durante toda essa tribulação de horário, eu ter que passar muito tempo longe de casa,
o Senhor trouxe a minha aprovação dentro do número de vagas nesse concurso público, né? Eu falo para vocês que já não é mais o rei do meu coração como era. Porque no momento que for da vontade de Deus para me entregar, para me ser uma trabalhadora do lar, eu sei que Ele vai conceder isso para mim. Mas nesse momento eu já vejo como uma porta do Senhor para que eu volte para mais perto de casa. Porque era até uma das coisas que o MT não queria, que eu fosse assumir esse cargo público nessa outra cidade, né? E eu, como uma mulher não sábia, né? Não era sábia, eu acabei batendo de frente com ele, e que eu ia porque eu tinha que ser concursada, aquela situação toda. E tá bom, meu, depois. E hoje o Senhor tem resolvido essa situação na minha vida, né? E é para honra e glória dele. E é isso, meninas. Não vamos buscar, né, sempre bater de frente, mas confiar no Senhor, que Ele vai nos conceder os desejos do nosso coração. Sejam encorajados. Oi, meninas, faz tempo que eu não vejo vocês, né? Faz um tempo que eu não participo. Os meus horários estão bem malucos, né? Mas graças a Deus eu consegui estar aqui. Bem como a Carol falou, a gente vai demorando para participar, parece que a gente vai enfraquecendo, né? Realmente, a sensação que a gente tem é que a gente vai enfraquecendo. E a gente vai passando, continua passando por situações em que a gente precisa de encorajamento, em que a gente precisa de fortalecimento. Isso é muito difícil, né? Falando desse princípio do não resistir ao mal, deixar que ele aconteça, a gente passa por muitas coisas, né? Ao longo do tempo. Eu passei por muitas... Hoje, olhando, né? Eu passei por muitas coisas durante a minha jornada e ainda passo por muitas coisas, né? Nesse tempo, que levam a aplicar esse princípio constantemente. Essa semana eu passei por várias. É engraçado porque a gente não sabe sobre o que nós vamos falar, né? Mas eu passei por várias situações, nem todas eu consegui resistir essa semana. As que eu consegui resistir, eu tive que pedir muito ao Senhor que me desse graça a passar por elas, né? Mas a gente também vê o resultado, né, disso. Todas as meninas compartilharam algo relativo a isso, né? Então, para mim, o que tem sido mais gritante nessa situação, né, nesse princípio, é que uma coisa que eu dizia constantemente para o Senhor, que era impossível de acontecer, era o Senhor inclinar o coração do meu marido terreno para Ele. E desde que o meu marido terreno retornou para casa, eu vi muitas e muitas vezes, né, situações, aquela situação de ele continuar vivendo como se ele continua no mundo, né? Ele ainda não pertence ao Senhor. E às vezes me desanimava de uma forma tão grande, né? E você tem vontade de fazer algo, você tem vontade de tomar uma atitude, né? E o Senhor trazia esse princípio constantemente ao meu coração. De vez em quando eu ia abrir o livro do Restaurar, né? Como Deus Pode, e aparecia esse princípio para mim. Ou no Mulher Sábia aparecia esse princípio para mim. Então, e eu ia resistindo e silenciando. Mas, de vez em quando, eu olhava para a situação e ficava pensando, Senhor, será que só eu sempre vou ser tua? E nada vai mudar nesse sentido? Mas continuei confiando no Senhor, porque se Ele promete, Ele cumpre, né? E, por incrível que pareça, há mais ou menos, eu acho que umas 3 semanas atrás, meu marido terreno resolveu, por conta, começar a ler a Bíblia. Eu não sei explicar para vocês como nem quando. Ele simplesmente chegou em casa e disse para mim que ele tinha ouvido num programa de rádio um pedaço da Bíblia sendo lida, e ele achou num aplicativo de música, ele achou a Bíblia lida, né? E resolveu escutar. E agora todo dia ele chega em casa e me conta que versículo da Bíblia ele leu, né? E aonde que ele está e o que ele está aprendendo.
e como isso está mudando o coração dele. Eu digo, se eu tivesse tentado resistir ao mal que estava sendo feito, as coisas que eu estava passando, às vezes as afrontas que a gente sofre, né? Se não fosse o nosso amado segurar o meu coração no coração dele todo esse tempo, eu não teria visto isso nunca. Hoje eu entendo e vejo que cada passo e cada princípio ensinado no ministério, que o Senhor ensinou ao coração da Eren, vem muito do profundo do coração dele. A gente vê coisas acontecendo na nossa vida, as pessoas dizem constantemente para nós que é impossível, que nunca vai acontecer. E eu sempre ficava pensando, Senhor, meu marido é cego, ele é totalmente cego para ti, né? Mas a forma como o Senhor tem aberto os olhos dele sem eu precisar dizer uma só palavra. Então, eu vi assim, 1 Pedro 3, tenho visto ele se cumprir sem parar, né? Em que o Senhor diz para a gente submeter, que o que agrada o coração do Senhor é uma mulher de espírito manso e humilde, né? Com o coração voltado para ele, né? O homem interior do coração unido ao traje incorruptível no espírito manso e tranquilo. É claro que às vezes a gente está no traje de um espírito manso e tranquilo, mas às vezes o nosso coração está atribulado naquele momento, né? Mas os princípios que a gente aprendeu de que as minhas lágrimas são para o Senhor, eu posso ser ajudadora, mas eu sou ajudadora dele, ele não é meu ajudador, né? O meu ajudador é o Senhor, é o meu amado, só ele me segura nas mãos dele. E eu tenho visto essas coisas se cumprirem, né? E eu queria compartilhar com vocês uma coisa que eu estou para compartilhar há muito tempo e não tenho conseguido entrar para compartilhar, é que o Senhor me deu, o ano passado, eu engravidei e perdi o bebê, né? E esse ano o Senhor me deu um novo bebê de restauração, né? O meu bebê da restauração, eu já estou com 14 semanas de gestação, e assim, tem sido incrível o que o Senhor tem feito. Tem sido incrível, né? E se eu soubesse que essa semana eu ia falar sobre isso, sobre resistir ao mal, né? Quem sabe eu teria agido de outras formas essa semana, mas eu tive que parar muitas vezes, né? Quando você ouve a voz do nosso amado dizendo para você que não é aquilo que ele pede de você, né? E agir de outra forma. Eu tive que parar muitas vezes essa semana e pedir ao Senhor que ele me segurasse, né? Que ele me abraçasse, que ele botasse a mão na minha boca, porque às vezes a gente não quer resistir ao mal, a gente quer restituir o mal, né? Mas o Senhor pôde me segurar, pôde me manter, pôde me dar graça de pedir desculpa para algumas pessoas, para uma pessoa para quem eu não resisti ao mal, né? Eu simplesmente restituí o mal, né? E o Senhor tem me dado graça para que eu pudesse o resto da semana passar vigiando para não voltar a fazer isso. Mas tem sido segundo o coração do Senhor mesmo. Quando eu vejo tudo o que o Senhor já fez, né? Todos os impossíveis que ele já derrubou nesse período, no meu coração, principalmente, na minha maneira de viver, eu acho cada dia mais incrível. Meninas, sejam encorajadas. Boa tarde, meninas. Sou Mabel, no Ceará. Também estava com saudade de vocês, inclusive da Lúcia, né? Realmente fazia tempo que não aparecia. Querida, seus compartilhamentos sempre me enchem de encorajamento. Esse foi muito lindo e me encheu de encorajamento, né? A gente fica com vontade de passar aqui a noite inteira escutando cada relatório. Eu vou tentar ser bem breve, porque o tempo está curto, né? Mas essa lição também falou muito ao meu coração. Como as meninas já falaram aqui, é difícil, não é fácil, né? Confesso que muitas vezes também caí, acabei não deixando, não resistindo e, como a Lúcia falou, né? Tentando revidar, né? Pagar o mal com o mal algumas vezes. Mas o Senhor, como o Senhor é bom com as nossas vidas e sempre está nos ensinando, né? E nos dando chances e mais chances para fazer o que Ele realmente quer que a gente faça. Então, essa lição falou muito ao meu coração, já faz algum tempo que o Senhor já vinha falando comigo a respeito disso,
E hoje eu lendo essa lição, só confirmou ainda mais, né? Como é bom a gente obedecer a cada princípio, porque a recompensa realmente vem dele, e com certeza é maravilhosa, né? Eu queria só dar um pequeno testemunho sobre isso, né? Porque eu lendo essa lição hoje, o Senhor me lembrou da situação que eu passei ontem, né? O marido terreno veio buscar minha filha aqui, e aí ele entrou e sentou, começou a conversar, e começou a conversar sobre causas sociais, né? E antes, na hora que ele começava a conversar, eu já tentava falar mais que ele, tentando sempre mostrar que eu entendia daquele assunto, né? E, para a glória do Senhor, isso tem mudado muito, tem sido diferente, e eu tenho escutado muito mais do que falado. Então, ontem, escutando, né? E no momento que eu fui falar, na hora que eu falei, olha, mas a situação é assim, também tem isso, isso e aquilo. E aí ele falou assim, nossa, não tem nada a ver o que você está falando. Como foi até infantil da sua parte falar isso. E assim, né, meninas, confesso, se fosse em outros tempos, a minha vontade era questionar, argumentar e dizer que não era. Mas eu simplesmente não resisti, né? Me calei e falei, é verdade, você tem razão, foi infantil da minha parte. E como a Lúcia falou, a gente vê a situação mudar de repente, né? E aí logo ele falando, ele, mas se bem que assim, assim, realmente você tem razão e tal, e eu fiquei só vendo realmente o Senhor me defender e o Senhor fazer o que era para fazer mesmo, sem precisar eu me defender, né? Então, isso só veio confirmar ainda mais como é bom a gente obedecer a cada princípio, porque ele tem sempre o melhor para as nossas vidas. E é isso, meninas. Beijos, sejam encorajadas. Olá, meninas. Boa noite. Eu estou aqui em Goiás. E essa lição de hoje tem tudo a ver com o que eu vinha passando, até compartilhei um pouco na semana passada, sobre não resistir ao mal. Eu estou muito feliz por ver a Lúcia, porque eu fui muito encorajada pelo depoimento, pelo testemunho dela. Foi maravilhoso, assim, eu já li várias vezes, aprendi muito e ainda aprendo. Sempre quando eu estou com alguma luta, eu leio o seu testemunho. Então, assim, graças a Deus por tudo que você passou, porque nós precisávamos daquele ensinamento. Foi muito poderoso. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre essa questão de não resistir ao mal. Como vocês sabem, eu peguei uma doença no braço e essa doença estava me impedindo de trabalhar e também estava me fazendo ter muitos gastos, né? Porque quando a gente fica doente, a gente tem que ir no médico, tem que fazer exame, tem que comprar medicamentos. E eu também estava fazendo fisioterapia. Cada fisioterapia que eu fazia era um preço e tal. E eu ficava só pensando assim, Senhor, onde que isso vai parar? Porque eu não ganho, eu gasto mais e eu ainda passo o dia inteiro sentindo dor, né? E ficava pensando. E agora? Tá falhando. Mila, tá falhando. Se você quiser E dizer agora? Eu isso. parei o vídeo, vocês estão me Parou. ouvindo? Tá, perfeito, querida. Uhum. Sempre me vinha à mente, né, que eu não precisava resistir ao mal. Então, assim, antes, quando eu ia às necessidades básicas da gente, eu não resisto ao mal. Meu coração até doía, que eu pensava, como que eu vou pagar? Mas aí vinha aquele versículo, assim, não resista ao mal, né? Não resista ao mal. E eu ia vivendo dessa forma. Quando foi essa semana, no início da semana eu fiz algumas metas. Eu dividi o valor que eu precisava alcançar por semana. Ou seja, 4 semanas, dividi por o valor total por 4 semanas, né? E graças a Deus, na primeira semana eu bati a meta, consegui alcançar o valor que eu precisava. E assim, eu sei que foi pelas mãos do Senhor, porque eu não estava conseguindo trabalhar muito, e mesmo assim eu vendi o tanto suficiente que eu precisava dessa semana, e tem muitas coisas que eu chamei 2 amigas para trabalhar comigo na verdade, 2 parentes para trabalhar comigo nesse empreendimento, e assim a gente dividiu as tarefas e a gente ganhou mais do que eu ganhava sozinha e eu trabalhei menos. Então, assim, eu tenho certeza que tudo que eu passei
que ainda estou passando, porque não estou totalmente recuperada. Tudo que eu passei vai ser para o meu melhor, para o meu bem, para algo que eu ainda não consigo imaginar, para que ele me eleve para outro nível. Como se diz Davi, talvez o Senhor tenha algo melhor para mim. E uma coisa também que eu queria deixar aqui para vocês foi que nessa semana eu descobri que durante o período da doença eu estava segurada pelo INSS, então eu tenho uma chance de conseguir o auxílio, e eu acredito que se essa for a solução que Deus tem para o meu caso, eu vou conseguir. Mas se não for essa, eu sei que eu vou vender o suficiente para viver na abundância, porque nunca pense que o Senhor quer a falta. Trabalhe mais ou pense mais que Ele quer para você uma abundância. Se você vive com um salário pequeno, pode colocar sua cabeça para pensar que Ele tem algo para você, porque o que Ele sonhou para nós é a abundância. Basta você pensar e levar isso na presença dele, que ele vai te revelar o que é. Sintam-se encorajadas. Olá, meninas. Boa noite, queridas. Eu sou a Frida. Nossa, quantos encorajamento, né? Em relação a essa lição de vida tão maravilhosa, né? Que nós estamos retomando, né? Mais uma vez aqui. E é sempre bom renovar a nossa mente. E esse princípio dessa lição é um princípio muito poderoso, né? Principalmente no início da nossa jornada, né? Para mim foi assim uma pérola, né? Como a lição mesmo fala, né? Que quando ele descobriu esse princípio, ela teve que cavar bem ao fundo para encontrar uma pérola escondida ali. E eu lendo e eu assim, dando risada, né? E falando, nossa, como o Senhor realmente tem senso de humor. Porque quando eu descobri esse princípio, na verdade a gente já sabe, né? Só que parece que fica tão escondido que tem que cavar mesmo lá no fundo. E eu me lembro que eu pedi a Deus para que ele me tornasse cansada quando eu tivesse que resistir ao mal, porque eu era uma pessoa que não conseguia resistir ao mal de forma alguma. E por mais que eu pedisse a Deus para que ele me ajudasse, parece que eu não deixava, né? Ele me ajudar, eu atrapalhava, eu não conseguia trabalhar com Deus nesse princípio. Até que teve um dia que eu cheguei para Deus e falei com ele, falei assim, eu me lembro perfeitamente disso. Falei, ok, Deus, eu sou aquela pessoa que não consigo resistir ao mal. Eu bato de frente, eu falo demais. Quando eu penso que não, meu estupim já estourou. E isso foi bem lá no início. E aí eu falei com ele bem assim: vamos então fazer um acordo, né? Como se eu tivesse o direito de fazer isso, mas eu, na minha pequena ignorância, falta de sabedoria ainda na minha caminhada, ele teve misericórdia de mim e me ajudou. E eu disse para ele assim: a partir de agora, toda vez que vier o mal contra mim e não conseguir resistir, o Senhor vai me tornar cansada. Quando eu abrir a minha boca, eu vou me tornar tão cansada, e quando eu começar a falar, eu vou me sentir cansada, mas como se tivesse vindo contra mim, assim, uma maré me engolindo. E eu fiz essa oração, assim, e meninas, eu já acho que eu já contei isso aqui. E exatamente dessa forma começou a acontecer comigo. Toda vez que vinha um mal, que vinha uma afronta, que eu abria a minha boca para me defender, e as palavras não saíam. Eu ficava cansada de tal forma que parecia que eu tinha pegado uma corrida e corrido léguas, e eu ficava cansada, com a respiração ofegante, e não saía nada. Então, assim, isso foi uma experiência que eu tive com o Senhor, né? Até ele me transformar e me moldar. Então, assim, eu sempre lembro desse princípio, eu sempre, assim, lembro dessa experiência, né? E outro dia eu estava falando com o Senhor, né? Falando, será que eu ainda me sinto cansada quando vem um insulto, né? Quando vem um mal? Porque a gente vai aprendendo tanto que essas coisas vão diminuindo, né, nas nossas vidas, né? A gente vai sendo aprovada
nos testes e a gente vai tendo mais paz na nossa jornada, né, do que o mal, do que confusão. A gente vai realmente vivendo um caminho de tanta paz que a gente vai vivendo, né, uma vida de tranquilidade. Então, hoje eu tive que compartilhar isso, porque realmente essa foi a minha experiência com esse princípio. Obrigada. Olá, eu sou Marta Esther. Essa é uma lição assim que realmente ela trata sobre esse princípio, né, de não resistir ao mal. E eu estava me lembrando hoje que exatamente o meu cunhado ele gosta muito de fazer esse tipo de brincadeira e ele falou assim, não, porque realmente esse pessoal acha que a gente, só por ser cristão, a gente é bobo, que a gente não pode falar. E eu estava refletindo sobre isso, porque eu tinha lido a lição mais cedo e fui para um churrasco, e realmente assim, eu fiquei me lembrando de uma situação que eu passei um tempo atrás e que resistir ao mal, não, assim, eu precisava ser mansa, né, de espírito, para que não ficasse esse embate, né? Quando a gente dá de frente, a gente não está tendo nada com o espírito manso, né? E eu lembro que ele, nesse dia, falou comigo assim, só você mesmo, só você acha que o Espírito Santo vai operar por você? E eu fico tão maravilhada, tão feliz em saber que sim, ele vai falar por mim, ele vai lutar por mim, né? Ele vai agir por mim. E quando essa lição fala sobre resistir, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. Eu sei que não é um princípio fácil, não é mesmo, é só segurando nas mãos do nosso amado para que nós possamos passar por ele. Né? Tudo que vocês compartilharam aqui é prova disso, que é só segurando nas mãos do nosso amado. Mas eu quero encorajar vocês que se nós segurarmos na mão dele, sim, nós passaremos, nós sairemos vencedoras, porque ele está conosco, né? Ele deseja que nós saiamos lá na frente, segurando as mãos dele com a vitória na mão, porque ele é conosco, né? Nós não vamos ter mais tempo para compartilhar, mas eu quero agradecer a todas vocês que estiveram aqui conosco nessa tarde de domingo, muito encorajados com todos os relatórios, e convido vocês a estarem conosco no próximo domingo, né, às 17h30, para que possamos mais uma vez abrir os nossos corações e deixar ele falar através de nós. Muito obrigada por terem vindo, uma semana linda, maravilhosa, cheia da presença do nosso amado para cada uma.